Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Maya Johnson, uma afro-americana de um bairro modesto, foi o resultado de anos de trabalho árduo, perseverança e resiliência. Ela cresceu em um bairro negro onde a injustiça e a desigualdade eram comuns. Desde jovem testemunhou as lutas diárias de sua comunidade diante de um sistema muitas vezes tendencioso. Inspirada por essas experiências, ela fez da justiça seu lema. Maya estabeleceu para si uma meta ambiciosa: tornar-se juíza, e não apenas ter sucesso para si mesma, mas também para aqueles como ela que vinham de origens humildes. Após anos de estudo e trabalho árduo, tornou-se uma das juízas mais jovens do estado. Conhecida por sua integridade, rigor e compromisso com a justiça, era uma figura respeitada tanto no tribunal quanto em sua comunidade. Em uma manhã fresca de outono, Maya se preparava para um dia importante. Ela dirigia para o tribunal em seu Tesla vermelho, um carro que comprará como símbolo de seu sucesso. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas e arborizadas de um bairro nobre, seus pensamentos já estavam concentrados em um dos casos do dia. Este caso de grande repercussão envolveu grave má conduta policial. Um jovem negro foi brutalmente preso por policiais e o incidente virou manchete. Maya sabia que este caso não seria fácil, pois abordava questões complexas: abuso de poder, preconceito racial e o lugar da justiça em uma sociedade dividida. Maya dirigia serenamente, com os pensamentos ainda focados no caso do dia, quando, de repente, uma viatura policial apareceu em seu retrovisor, com os faróis acesos. Confusa, ela olhou para o velocímetro. Estava dirigindo dentro do limite de velocidade e não havia infringido nenhuma lei de trânsito. Franziu a testa, mas decidiu parar. Devia ser apenas uma verificação de rotina, ou pelo menos era o que ela esperava. O policial Mark Reynolds saiu do veículo. Policial branco com 7 anos de experiência na aplicação da lei, Reynolds era conhecido por sua estrita observância das regras. Caminhando até o Tesla vermelho de Maya, ajustou o cinto de utilidades, com a mão descansando casualmente no coldre. Dentro do carro, Maya respirou fundo, tentando manter a calma, apesar da irritação que sentia por ter sido parada sem motivo aparente. Era uma situação que ela já havia enfrentado antes, parada por motivos suspeitos, sem nenhuma justificativa além da cor da pele. Mas, como sempre, ela sabia que não devia demonstrar suas emoções. Ela baixou o vidro da janela e deu um sorriso cortês ao policial. Licença e registro? Reynolds perguntou com voz autoritária, sem mais cumprimentos. Sem dizer uma palavra, Maya vasculhou o porta-luvas, tirou os documentos e os entregou calmamente a ele. Enquanto ele os examinava, seus olhos se voltaram dos papéis para Maya e depois para o carro. Seu rosto demonstrava visível suspeita. Este é seu carro? Ele perguntou, com a voz carregada de suspeita. Sim, é meu carro, respondeu Maya neutra com o rosto impassível. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que sua legitimidade para possuir um carro de luxo era questionada. Mas ela permaneceu estoica. Aprenderá a lidar com esses momentos tensos com calma e dignidade, mesmo que por dentro a raiva estivesse fervendo. Maya encarou o policial sem piscar, recusando-se a ceder à irritação que crescia dentro dela. Reynolds assentiu, aparentemente insatisfeito, e então se endireitou. Lançou um olhar rápido para o colega na viatura, como se quisesse verificar algo. Reynolds, ainda desconfiado, encarou Maya por mais um instante. Então, com a voz dura, disse: "Você definitivamente roubou aquele carro. Esses documentos não me convencem. Uma mulher negra como você não pode se dar ao luxo de ter um carro desses." Maya sentiu o coração afundar, mas por fora manteve a calma. Já tinha ouvido esse tipo de comentário ofensivo antes, mas nunca em uma situação tão tensa. Apesar da ofensa racial descarada, sabia que não deveria se entregar à raiva. Respirou fundo, sentindo o ar frio do outono entrar pela janela aberta. "Saiam do veículo imediatamente, preciso revistar este carro", ordenou Reynolds com a voz revelando uma mistura de arrogância e suspeita. Maya hesitou por um momento. Ela sabia que não precisava descer sem um motivo válido, mas antes que pudesse reagir, Reynolds apertou o botão do walkie-talkie e chamou o colega pedindo reforços. O outro policial, um homem mais jovem, saiu da viatura e se aproximou rapidamente. Maya observava a cena se desenrolar diante dela como se estivesse congelada no tempo, uma situação que poderia ter se tornado muito perigosa. Ela sabia que, em circunstâncias semelhantes, muitas pessoas haviam sido maltratadas, até mesmo feridas. Mas ela era uma juíza, e sua compostura era sua melhor arma.
O que está acontecendo, Mark? Perguntou o segundo agente, lançando um olhar interrogativo para Maya antes de se virar para o colega. Essa mulher diz que o carro é dela, disse Reynolds sarcasticamente. Vou revistar o veículo. Ela provavelmente está mentindo. Maya permaneceu imóvel, com a mão firme no volante. Ela não queria sair do carro, sabendo que tinha o direito de recusar uma revista sem um motivo válido. Mas antes que pudesse protestar, Reynolds fez um movimento brusco, agarrando a maçaneta da porta. Ele a abriu com um puxão. Abaixe-se, ele ordenou com a voz endurecendo. Maya olhou para ele, com o rosto ainda impassível, embora seu coração batesse mais rápido. Ela sabia que resistir fisicamente só pioraria a situação, então permaneceu calma, tentando controlar a onda de adrenalina que pulsava dentro dela. Mas antes que pudesse reagir, Reynolds agarrou seu braço e a puxou para fora do veículo com uma brusquidão que a surpreendeu. O segundo policial, visivelmente desconfortável, mas seguindo as ordens do colega mais experiente, aproximou-se para ajudar a segurar Maya contra o carro. Eles a posicionaram contra o veículo, com as mãos no capô, enquanto Reynolds se preparava para revistar o interior do carro. Maya, apesar da humilhação da situação, permaneceu em silêncio. Sabia que poderia ter dito quem era, uma juíza estadual respeitada, uma figura pública. Isso poderia ter posto fim imediato àquele abuso de poder, mas ela optou por não dizer nada. Queria ver até onde chegariam o desprezo e a violência deles, simplesmente porque acreditavam estar lidando com uma mulher negra sem poder ou influência. Reynolds vasculhou o carro freneticamente, revirando cada objeto, cada compartimento. Maya permaneceu ereta, com os olhos fixos na estrada à frente, cerrando os dentes para não demonstrar irritação. Sua calma interior, tão preciosa nos tribunais, estava sendo severamente testada, mas ela sabia que o autocontrole era sua única arma naquele momento. Nada aqui, Reynolds murmurou frustrado enquanto batia a porta. Ele se virou para Maya, ainda pressionada contra o carro. E onde você está escondendo as provas, hein? Você roubou este carro, e eu vou provar, disse ele com uma confiança tóxica. Maya respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Ela sabia que falar agora seria inútil. Cada palavra que dissesse só alimentaria a hostilidade deles. Mas por dentro ela era consumida por uma raiva incômoda. Maya, ainda calma, sabia que não podia deixar a situação piorar sem tomar providências. Discretamente pegou o celular, abriu o aplicativo de contatos e ligou para o promotor público, um colega com quem trabalhava regularmente. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Ela falou baixinho, expondo a situação sem rodeios. Reynolds, no entanto, percebeu imediatamente que ela estava fazendo uma ligação. Frustrado com a aparente calma dela, deu um passo em sua direção, com o rosto ainda mais tenso. O que você está fazendo aqui? Chamando o outro ladrão negro como você? Ele retrucou, venenoso. Estou avisando, quando ele chegar, ele também será detido. O segundo policial, ainda visivelmente desconfortável, tentou acalmar a situação. Mark, talvez devêssemos apenas esperar para ver, ele disse, mas Reynolds o ignorou, continuando a encarar Maya com um olhar de desprezo. Maya permaneceu em silêncio, continuando a falar ao telefone com o promotor, explicando calmamente o que estava acontecendo. A cada segundo, a tensão aumentava. Ela sabia que a situação poderia se agravar rapidamente se o promotor não chegasse logo. Poucos minutos depois, um carro oficial parou abruptamente a poucos metros de distância. O promotor, um homem de estatura imponente, saiu apressadamente do carro com uma expressão sombria. Ele rapidamente se aproximou dos policiais Reynolds e seu colega, que permaneceram parados ao lado de Maya. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou firmemente, imediatamente se colocando entre Maya e os agentes. Reynolds, ao ver o homem se aproximando, franziu a testa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o promotor ergueu seu cartão de visitas. Sou o procurador-geral deste estado, disse ele friamente. E posso garantir que você acabou de cometer um erro grave. O promotor então voltou seu olhar para Maya, acenando para ela, antes de se virar novamente para os policiais. Você sabe quem você prendeu e maltratou sem motivo? Perguntou ele, com a voz cheia de autoridade. Essa mulher é Maya Johnson, juíza estadual. E você abusou do seu poder da pior maneira possível. Reynolds, chocado, recuou. Seu colega, por sua vez, parecia perplexo, e seu rosto revelava uma percepção repentina da magnitude da situação. O promotor então se virou para Maya com o rosto suavizando. Você está bem, Maya? Ele perguntou solicitamente. Maya, ainda ereta e estoica, assentiu. Não queria deixar transparecer a dor da humilhação que acabará de sofrer.
Mesmo em silêncio, a ferida estava lá muito presente. Reynolds, agora pálido, pareceu perceber que havia cruzado os limites. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O promotor, com o rosto ainda sombrio, observou os dois policiais por um momento. Aproximou-se lentamente de Reynolds, em seguida, de seu colega, tomando o cuidado de anotar o número em seus uniformes e a placa da viatura. Os policiais, agora em silêncio, não sabiam mais onde se posicionar. Você cometeu um erro monumental hoje, disse o promotor friamente. Quero que se lembre do que vou dizer. Você vai ouvir sobre isso. Você não só prendeu uma juíza sem justa causa, como a maltratou e humilhou. Acha que está acima da lei? Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante fixo em Reynolds, depois no outro agente, que não ousava mais se mover. Vou garantir que esse assunto chegue aos mais altos níveis. Aconselho você a pensar com cuidado sobre o que dizem seus relatórios, porque vou processá-lo por abuso de poder, discriminação racial e obstrução da justiça, ameaçou ele. Com a voz áspera, o segundo oficial, cada vez mais desconfortável, tentou gaguejar alguma coisa. Senhor promotor, não era para ter acontecido assim, disse ele sem jeito. Ah, eu sei disso, respondeu o promotor, olhando feio para ele. Mas você deixou acontecer. Você escolheu seguir em vez de fazer o que era certo. Você também é culpado. Reynolds, no entanto, permaneceu em silêncio, olhando para o chão, ciente de que sua carreira provavelmente havia tomado um rumo catastrófico. E quando eu terminar com vocês dois, vocês verão se a justiça é tão frouxa quanto parecem acreditar, concluiu o promotor. Ele então se virou para Maya com um olhar protetor. Eu vou cuidar desse assunto pessoalmente, Maya, disse ele calmamente, mas com firme determinação. Sinto muito que você tenha passado por isso. Maya, que até então permanecerá calma, assentiu levemente em reconhecimento, mas ainda não dissera uma palavra. Sabia que o promotor manteria sua palavra, mas o que acabará de acontecer ressoava profundamente dentro dela, remetendo a anos de luta contra um sistema que havia, antes de tudo, como uma mulher negra, não como uma juíza. Ela entrou no carro com o coração pesado, enquanto o promotor permaneceu lá por um momento, examinando os dois policiais com um olhar acusador antes de deixá-los. Esta história destaca a importância da responsabilidade, da coragem e da necessidade de reformar um sistema que não deve tolerar racismo em nenhum nível. É um lembrete para todos nós de que, independentemente de nossa condição, a luta por igualdade e justiça deve continuar. A determinação de Maya personifica a esperança de um mundo mais justo para as gerações futuras.